Oi, gente. Chegamos ao 37º dia do tempo quaresmal. E hoje, a reflexão que eu quero trazer aqui para nós está baseada no livro Cristo Minha Vida, que é um livro que eu já falei a respeito dele com vocês, que é um livro que conversa conosco, é um livro que a estrutura dele é como se fosse o próprio Cristo nos orientando, nos dizendo como bem viver, como ser uma alma realmente desposada por ele, uma alma que obedece, que o imita, que se assemelha a ele. E aí, o tema que eu escolhi hoje é o bom uso dos bens. Está inclusive baseada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, verso 9, que diz: usai o dinheiro, embora iníquo, a fim de fazer amigos. Nós vivemos um tempo onde a luta do ser humano tem sido mais baseada no ter do que no ser. Jesus, em seu evangelho, já disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque amaremos um e odiaremos o outro. Ele já nos fala que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, por isso, é tão importante que nós tenhamos uma orientação sobre como viver, sobre como fazer uso dos bens, sobre como possuir as coisas e não ser possuído por elas, porque existe uma linha muito tênue entre ter os bens ou ser dos bens, né? Ter o coração totalmente apegado às coisas materiais. Dito isto, vou compartilhar então com vocês o texto que esse livro nos traz hoje e nós vamos refletindo em nossa vida como tem sido nossa atitude diante dos bens materiais, o que nós precisamos melhorar, como ser pobre de espírito, porque nós já sabemos pelo Evangelho das Bem-aventuranças que os pobres herdarão o reino dos céus. Então, vamos ver o que Jesus nos diria, baseado na sua vida, de sendo o rei, de sendo Deus, esvaziar-se e permitir que nós pudéssemos compartilhar da sua herança, que é o céu. Então, veja só, o livro diz o seguinte: se és rico, lembra-te de que fui 1000 vezes mais rico. Ouça como se fosse Cristo te falando, ok? Para poder fazer sentido. Porventura, não me pertence todo o mundo e tudo que nele existe? Que homem jamais gozou das belezas da criação como eu? Que soberano pôde dar ordens aos ventos e às ondas do mar? Quem pôde multiplicar pães e peixes, curar doentes, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos? Que riquezas ou que forças há que não tenham estado à minha disposição? Mesmo na cruz pude oferecer o paraíso ao bom ladrão. Há prazeres ou conhecimentos no mundo que eu não tenha possuído? Minha mãe foi a mais bela de todas as criaturas, a rainha dos céus e da terra. Aprende de mim, tu que és rico. Coloca teus bens a teu serviço e não permitas que se tornem teus senhores. Atenção para não te tornares demasiado preso aos bens da terra. Sentes orgulho de teus bens? Vives preocupado com eles, pensando neles constantemente? Se é assim, toma cuidado. Ficas terrivelmente perturbado quando perde alguns de teus bens? Examina bem teu coração para ver onde estão as tuas afeições. Eu não acumulei riquezas, mas usei-as generosamente para a saúde, a alegria e o bem-estar dos meus concidadãos. Tu também deverias dar frequentemente de tuas riquezas
aos que são verdadeiramente pobres. Priva-te de algumas. Assim serás senhor de teus bens e estarás livre da afeição demasiada a eles. E fazes mais. Ama os pobres, procura-os, convida-os para a tua casa, visita-os. E se fores perfeito no espírito de pobreza, não hesitarás em fazer-te servidor dos pobres. Luís, rei da França, servia aos pobres em sua mesa. Com suas mãos, mudava-lhes as ataduras das chagas. Era um rei realmente pobre de espírito. Isabel, princesa da Hungria, também praticava a pobreza espiritual, visitando os pobres. Quando os discípulos de João Batista vieram ter comigo para me conhecer, porventura não lhes dei como sinal que os pobres recebiam a boa nova? Ainda que sejas rico, podes praticar a pobreza nestas diversas formas. Mas poderás também praticar frequentemente certa pobreza quando te vires privado deste ou daquele bem que muito desejas. Quando ofereceres um jantar e o serviço não sair como desejas, ficas perturbado diante dos teus convidados? Aceita então calmamente este tipo de pobreza, esta humilhação. Vais dirigindo o teu carro e ele começa a falhar? Aceita esta inconveniência com calma. O mau tempo te obriga a parar longe de teu destino? Conserva a serenidade. Cometes uma deselegância ou involuntariamente ofende alguém? Aceite esta humilhação. Isso também é pobreza e deve ser recebido como verdadeira pobreza de espírito. Talvez não sejas rico nem pobre. Por isso, não podes praticar a pobreza nem do rico, nem do esmole. Mesmo assim, deve ser pobre de espírito. Eu já te mostrei como. Usa os bens terrenos que tens ou de que necessitas, mas nunca deixe teu coração apegar-se a eles. Lembra-te de como usei os barcos dos meus apóstolos quando deles precisei, como visitei a casa de Pedro em Cafarnaum, de meus amigos Maria, Marta e Lázaro em Betânia, e a de Zaqueu, publicano, em Jericó. Mas quando estas coisas não foram necessárias, não estavam à minha disposição e eu nem tinha onde repousar a cabeça, aceitei tudo isso com tranquilidade. Jejuei 40 dias, mas também participei de um banquete com Mateus e seus amigos. E com Simão, o leproso. Estive presente à festa de casamento em Caná. Jantei com Simão, o fariseu. Os fariseus julgavam-me um aproveitador, porque participava de festas daqueles aos quais eu vinha salvar. Percebes a lição que eu quero te dar? Sê indiferente aos bens da terra, mas usa-os sabiamente. Não te angustie querendo adquirir mais do que tens. Não deixe teu coração ser presa dos bens que possuis. Cuida deles racionalmente, lembrando-te de que tudo me pertence e que és meu administrador. Com espírito tranquilo, procura não somente conservá-los, mas até aumentá-los, quando for possível fazer isto com justiça, para manter teu estado de vida. Tem cuidado, porém, com o apego às coisas. Isto é verdadeiro amor próprio. Não hesites em repartir teus bens com o teu próximo. Dá de acordo com tuas possibilidades, qualquer que seja tua condição de vida. Quanto menos riquezas tiveres para dar, tanto mais poderás oferecer outros bens. Lembra-te de Pedro, quando disse àquele pobre paralítico:
Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Jesus Cristo. E em meu nome restituiu os membros daquele paralítico. Dá o que tens a teu próximo, tuas orações, tua boa acolhida, teu sorriso, tua bondade, tua consolação, tua simpatia. Diz-lhes, Deus o abençoe. Bata-lhe amigavelmente ao ombro. Dá-lhe um alegre bom dia. Nada recuses. Dá generosamente de acordo com tuas possibilidades. Assim praticarás a verdadeira pobreza cristã. Assim praticarás a verdadeira caridade cristã. E um dia eu te direi com infinito amor: vem, és bem-aventurado, porque és pobre de espírito. Teu é o reino do céu. Esta é a orientação do próprio Cristo para a nossa vida. Que Ele nos dê a graça do desapego, que Ele nos dê a graça de saber usar bem aquilo que Ele mesmo nos dá. Que as coisas não nos afastem daquele que nos deu, que nós não sejamos possuídos por coisa alguma, que aprendamos a bem usar as coisas, sempre com o intuito de glorificar a Deus com aquilo que temos. Que aprendamos a dar aquilo que somos também aos outros. Dar o nosso amor, dar o nosso afeto. Que Deus nos ajude. Tchau, tchau.